Deus. Como a gente vai saber que Deus ele está falando conosco? Aí a Bíblia diz que Moisés, ele diz assim, se um tal profeta falar, e a palavra que o profeta falar, ela ter cumprimento, ou seja, ela se suceder, essa é a palavra que Deus falou na boca do profeta. Mas se a palavra que o profeta falar, e ela não se cumprir com a soberba, o tal profeta falou, e o tal profeta, ele deve morrer. Quando eu me lembro de uma profecia dentro da Bíblia, lá no livro de Jeremias, capítulo 27, a Bíblia diz que Deus falou com Jeremias, mandou Jeremias colocar um jugo em seu pescoço e fosse até o rei de Judá, para que ele se drogasse as 5 nações. A Bíblia diz que Deus decidiu que as 5 nações, louvado seja Deus, deveriam se drogar a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quando você lê o livro de Jeremias, capítulo 27, quando Deus manda Jeremias até o rei Zedequias, ele agora começa a profetizar. Deus começa a tomar a boca de Jeremias para profetizar a sua vontade. Quem conhece o livro de Jeremias sabe que lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 19, Deus diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, Deus estava dando um ministério profético na vida de Jeremias. Deus já estava deixando claro: olha, a tua chamada não é fácil, a tua chamada é pesada, vão te perseguir, mas não vão te derrotar, vão se levantar, mas não vai ficar de pé, porque eu vou me encarregar de estar na tua vida para te proteger. Glória. Aí Deus, irmão, estava deixando claro o que Deus tinha na vida de Jeremias. Aí quando você lê a Bíblia, aí Deus diz assim: você vai profetizar contra sacerdote, você vai profetizar contra rei, você vai profetizar contra os falsos profetas, eu vou utilizar você para isso. Aí quando você lê o livro de Jeremias, a história de Jeremias, durante o seu ministério profético, você vai ver que lá no capítulo 27, quando Deus manda Jeremias profetizar para o rei de Judá, a Bíblia diz que ele agora decide dar uma mensagem para o resto da nação que estava ao redor de Judá. A mensagem era essa: que o rei de Edom, que o rei de Moabe, que o rei de Amon e que o rei de Tiro e de Sidom deveria se submeter a Nabucodonosor. Enquanto Jeremias profetizava, se você ler o texto, a Bíblia diz que se levanta Ananias, o falso profeta. Um profetizava a verdade e o outro profetizava a mentira. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia diz que lá na epístola de João, capítulo 3, versículo 1, quando João diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se são de Deus. Ou seja, João estava alertando a igreja para que toda profecia que fosse profetizada no meio da igreja, ela tivesse uma certa observação da igreja, para que a igreja ela não fosse enganada. Nós sabemos que tem pessoas que profetizam com a vida toda troncha, de todo jeito, está profetizando. Assim diz o Senhor: uma coisa é falar, outra coisa é aquilo que se fala se concretizar, outra coisa é aquilo que se prega acontecer, outra coisa é aquilo que se decreta lá no céu acontecer. Porque se Deus não tiver na direção, irmão, não acontece. Aí a Bíblia diz: ai daquele que usa o meu nome, ai daquele que fala assim, eu tenho mandado. Porque Deus, irmão, ele não é brincadeira. Quando Deus fala, está falado. A Bíblia diz que aqui foi tão sério em relação a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que se esses 5 reis não se drogassem a ele, aí Deus ia utilizar 3 métodos. Deus ia castigar com fome, com peste,
Irmão, do Lamanácia. Porque, irmão, tem pessoas que não conhecem Deus, irmão. Deus não é só amor, não, irmão. Quando Deus ele quer fazer, ele faz. A Bíblia diz que Deus disse: olha, se as 5 nações, Jeremias, se não quiser obedecer a minha voz, se não quiser se submeter a Nabucodonosor, avisa as 5 nações que eu vou castigar com fome, com peste e com sede. Mas a minha vontade, ela vai ter que se cumprir na terra. E sabemos que Jeremias, ele por fazer a vontade de Deus, porque, irmão, vou lhe dizer uma coisa, viu? Porque quem é chamado por Deus, que ele prega a verdade, prega contra o pecado, ele mostra dentro da palavra. Ele tem poucos amigos, viu? Ele tem poucos amigos e ele não pode estar em todo canto. Glória. Porque o povo hoje está preocupado só com festa, o povo hoje está preocupado só com multidão. Se você vê, olha, a igreja lá é grande, tem muita gente lá, porque se tiver, porque o cara quer aparecer, viu? O cara quer se mostrar para todo mundo, porque ele quer que o seu nome se expanda. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, o sinal acontecia, o seu nome se espalhava, a fama se espalhava. A Bíblia diz que quando Josué ia fazer a obra, a Bíblia diz que o nome de Josué se espalhava e o povo ouvia. Não precisa de celular, não precisa publicar. Glória! Porque o povo leva, irmão. Naquela época de Jesus não tinha isso. Mas a Bíblia diz que a fama de Jesus corria. A fama de Josué corria. Então o diabo, ele está trazendo muitos eventos para dentro da igreja. A pessoa começa a se orgulhar, se levantar. E se você vê os maiores homens levantados por Deus, foram derrubados pelo diabo quando estava lá em cima. Porque quando você está no alto, você acaba se acomodando. Você deixa de orar, você deixa de ler, você deixa de se consagrar. Você acha que já está bom. Glória. Só que a Bíblia diz que orai sem cessar, examinai as escrituras, medita nela de dia e de noite, para que o teu caminho se prospere. Olha só o mistério glorioso de Deus. O crente não pode se acomodar. O crente tem que ser crente da igreja lá fora. O crente tem que buscar o reino do Senhor, o Senhor do Senhor. Se a igreja acredita nessa palavra, abra a sua garganta para de glória e adore Jesus Cristo nessa noite. Eu estive ali no balcão da Bíblia e Deus ali falou comigo. Olha o mistério aí, meu filho. Chega aí, revaça. Para que você entenda, eu não estou pregando aqui contra a profecia. Paulo disse que é necessário. Eu quero muito mais que vós profetizei do que falei língua. Porque quem fala em língua edifica a si mesmo. Mas quem está ouvindo não se edifica. Mas se tiver profecia no meio da igreja, é menos prostituição. Se tiver profecia no meio da igreja, não tem brecha para adultério. Se tiver profecia na igreja, quem está fraco Deus fala com ele. Se tiver profecia na igreja, já se revela no meio da igreja. Oh, glória, tudo é passado a limpo, irmão. O nome de Deus é glorificado. Eu não estou dizendo que a palavra não seja suficiente. É necessário que a palavra, é a base. Mas acaso que Deus, ele pode se utilizar da minha boca, da sua boca, para falar comigo, com você. Quem foi que enviou Natã para Davi? Glória. Quem foi que enviou Jeremias para falar com esses reis? Foi Deus. Era um método que Deus se utilizava no Velho Testamento para falar com a nação de Israel. E com quem ele quisesse falar. Deus não ia descer lá no céu para falar. Deus precisava usar um canal para se comunicar. A Bíblia diz que Deus era tão grande a vida de Moisés, se levantou uma certa contente, um certo ciúme. Aí disse assim: por que Deus só fala com Moisés? Aí Deus olhou lá do céu, aí disse assim: agora eu vou falar. A outros profetas eu falo por sonho e falo por visão. Agora não, com Moisés é diferente. Eu falo face a face. Aí aqui você vê, né, que Deus, ele tem algo diferente com cada um. Quiseram não questionar.